Nosso intuito é bem introdutório, com alguns conceitos e a estruturação que Hermann Doivre propôs para se pensar uma sociedade que conserva a ordem criacional, né, que reverbera, melhor dizendo, na ordem social, aquilo que está estabelecido como princípio na ordem criacional. Bom, primeiramente, é importante dizer que o pensamento do Doivre, no caso da Nova Crítica, especificamente, ele trabalha nessa obra as estruturas de individualidade da realidade temporal. Então, nesse texto, ele vai tanto trabalhar as coisas, os eventos e a realidade como um todo, por meio das totalidades individuais. Um conceito de totalidades individuais, estruturas de individualidade. Eu vou falar mais à frente sobre o que é isso. Então, essa é a obra fundamental para estudar, né, de uma forma bem ampla, aquilo que Doivre pensou em relação às estruturas sociais. Nessa mesma obra também, ele vai partir para fazer justamente essa esquematização daquilo que ele entende como estrutura organizacional, digamos assim, orgânica, né, e coerente, a partir da ordem criacional. E essa obra do Jonathan Chaplin também é bastante citada, porque nessa obra, o estudioso, né, o Chaplin, fez um amplo estudo, né, do pensamento do Doivre também, no que diz respeito ao Estado e à sociedade civil em geral. Então, ele partiu do pensamento doiverdiano para trabalhar, né, tanto o pensamento dele como desenvolver alguns pontos de sua obra para o contexto social. Nossa introdução de hoje vai se debruçar sobre justamente o que está contado aqui nessas obras que estão acessíveis a todos em português, os capítulos 27 ao 36 de Contornos da Filosofia Cristã, do Carlos Bick, que é uma introdução ao pensamento de Doivre, Estado de Soberania, o ensaio primeiro, que o Doivre vai falar sobre a questão do Estado, soberania das esferas, e também os capítulos 16 ao 18 do livro do Speer, o que é a filosofia calvinista, e também tem um apêndice no livro do Speer, que é do Clauser, que também ajuda na compreensão dessa estrutura social que o Doivre pensou. E mais recentemente, na verdade, hoje, né, foi lançada a obra também em português do Clauser, que está em e-book, pela Monergismo, né, que é o mito da neutralidade religiosa, em que ele toca alguma coisa também sobre essa perspectiva doiverdiana sobre as estruturas sociais. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro bloco de palestra, nossos primeiros 40 minutos, nós vamos falar sobre as estruturas sociais. Bom, todos devem ter ouvido, né, várias vezes, que Abraham Kuyper, estudioso, enfim, pensador político, foi agente político, jornalista, teólogo, enfim, trouxe o conceito de soberania das esferas, que já era derivado que não estava desenvolvido como ele desenvolveu, mas que já era derivado do pensamento embrionário do neocalvinismo do Van Prinster. Bom, nesse conceito, ele trabalha com a noção de que cada esfera é soberana em seu próprio domínio e sua autoridade deriva de Deus. Então, nesse esquema que o Coises colocou, né, as várias esferas, elas estão, digamos assim, em pé de igualdade na realidade temporal e derivam de Deus a sua autoridade em cada uma dessas esferas. E isso serviu de insight para que Hermann Doivre, que se dedicou a desenvolver o pensamento filosófico neocalvinista, esquematizasse aquilo que fosse, que ficou conhecido, né, que ele nomeou como esferas modais, que na verdade são vários modos que as estruturas de individualidade se organizam e se manifestam na realidade temporal. Então, nessa organização que o Hermann pensou, importante dizer que não é uma organização racionalista, mas intuitivamente, que intuiu da realidade criada divinamente, Doivre pensou como essas esferas elas se manifestam na realidade e como elas podem servir, inclusive, para pensar as totalidades individuais, as estruturas de individualidade das coisas que foram criadas. Pois bem, então, o que seriam essas estruturas de individualidade que se manifestam na
realidade temporal. Madeira, pintura, no caso de eventos, festa de casamento, formatura, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, enfim. E relações sociais seriam casamento, amizade, formatura e assim sucessivamente. Bom, o importante que nós precisamos compreender nesse momento é o seguinte, que as estruturas de individualidade que nós estamos pensando é que Deus criou, né, no caso das coisas, da natureza, estruturas individuais totalmente coerentes e completas em si, e que elas são compreendidas como totalidades individuais, porque é um todo singular e uno, completo, e que se manifesta na realidade temporal criada por Deus. E essas coisas, no caso, também, e aí nós temos também os eventos, as relações sociais, que no curso da história, da abertura do processo histórico, se manifestam, e aí você tem o papel da ação humana na criação dos eventos e relações sociais. Tais coisas, elas podem, e elas se manifestam como um todo, completo, da realidade temporal. E Doherty chamou isso de totalidades individuais. E elas podem ser compreendidas na experiência ordinária, que é aquela experiência. Então, ela não é teórica, é aquela experiência que nós todos, né, sem maiores especulações filosóficas, observamos na realidade criada por Deus, e nós temos uma experiência bastante rica. Então, bom, essa totalidades individuais se manifestam e revelam uma lei estrutural e uma determinada qualificação. Então, cada coisa, evento, e aí também, quando a gente vai falar mais à frente das estruturas sociais, elas têm leis estruturais e elas têm também leis normativas, na verdade, aspectos normativos, né, que são, digamos assim, aspectos que podem ser quebrados, e que qualificam tais coisas, tais totalidades individuais, tais estruturas de individualidade. E nós vamos ver isso com exemplos um pouco mais à frente. Mas o que é importante nesse momento, que chama atenção, é porque Hermann Doivre ele começa a tratar desse assunto das totalidades individuais, essas estruturas de individualidade, no que diz respeito à natureza, observando como na natureza há várias coisas, objetos concretos que foram criados de forma total e completa, e que é possível observar e ser compreendido de forma rica na experiência ordinária, né, no dia a dia da vida humana. E essas coisas, que são, como eu disse, singulares e totais, elas manifestam tal estrutura dessas esferas modais, que, como o Vinícius referiu ontem, é um todo coerente, universal, e que preserva as suas soberanias. Cada aspecto desse preserva a sua soberania num todo organizado e criado por Deus. Então, para a gente pensar, por exemplo, a gente pode pensar num animal, por exemplo, determinado animal, uma coisa que foi criado por Deus de forma completa, com todos os aspectos unos, né, naquela totalidade individual, naquele determinado animal. Obviamente, Doivre também, isso aí, e ele vai desenvolver isso, vai ter uma certa complexidade, no sentido que ele vai pensar como tais coisas, elas têm aspectos fundantes, aspectos qualificantes, enfim, e ele vai pensar como essas totalidades individuais, essas estruturas de individualidade, elas se manifestam na realidade criada, porque todas essas coisas, elas funcionam em todos esses aspectos modais. Isso que eu estou falando, o Vinícius explicou ontem, e o meu interesse é de fazer essa introdução para que a gente possa passar e aplicar isso, pensar isso como o Doivre escreveu, no que diz respeito às estruturas sociais. Doivre também chama a atenção de que tais estruturas, elas, muitas vezes, no curso da história, ou até mesmo dentro da realidade criacional, nos aspectos dos animais, por exemplo, mesmo que não haja uma ação humana, elas estão em coerência entrelaçada, em cápse, o conceito que o Doivre traz, né, uma coerência encáptica, uma coerência inquebrantável dos aspectos, nenhum dos aspectos estão organicamente funcionando de forma coerente. Então,
isso ele chama de coerência entrelaçada justamente porque essas estruturas de individualidade formam estruturas complexas que, por vezes, na experiência ordinária, no dia a dia, elas não podem ser distinguidas. Então, um exemplo que o Clausewitz e é bem interessante, é do caranguejo, eremita e a concha. Ele fala o seguinte, que o caranguejo eremita, quando muitas vezes encontra uma concha, ele se une a essa concha, e eles se tornam, para um ser humano que olha, né, vê aquilo como sendo um todo uno, completo. Só que o que Dolph está chamando a atenção é o seguinte, que o caranguejo ele continua sendo uma coisa total, individualmente, e a concha outra coisa total, individualmente. E aí, inclusive, elas são fundadas em aspectos diferentes. No caso, fundadas, que eu quero dizer, tem a base para a existência em aspectos da realidade diferente. No caso da concha, você tem o calcário, o aspecto físico, e no caso do caranguejo, você tem um aspecto biótico, que fundamenta a existência daquela determinada coisa, nesse caso, esses dois objetos. Então, Doiver então, trabalha amplamente em sua obra essa noção de estruturas de individualidade, totalidades individuais, mostra como isso, tanto na realidade criacional e na abertura das esferas modais por meio do aspecto do tempo, do aspecto histórico, melhor dizendo, como essas coisas elas ganham complexidade e se entrelaçam entre si, mas que isso não se perde o caráter orgânico e coerente. E também não se perde a perspectiva, no aspecto teórico, na investigação teórica, de que essas esferas continuam sendo soberanas, elas continuam tendo seus núcleos modais específicos da realidade das estruturas de individualidade. Então, isso, Doiver trabalha nesse aspecto criacional e também, como eu falei, parte para as estruturas sociais. E aqui o nosso interesse de hoje é a gente falar dessas estruturas sociais. Pois bem, as estruturas sociais, Doiver define como sendo totalidades individuais que têm estruturas internas. Então, como eu tinha me referido, assim como as coisas criadas, também aquilo que se dá dentro do desenvolvimento histórico humano se tornam totalidades individuais porque é um todo integrado. Como eu falei, pode ser, por exemplo, um evento, pode ser uma determinada instituição. Então, e tais totalidades individuais se manifestam de forma rica e elas têm, mas todas elas têm uma estrutura interna específica. E Doiver diz que cada uma delas tem um princípio estrutural singular. Então, cada uma das estruturas sociais terá um princípio específico, único para aquela estrutura. E como se dá esse princípio? Por meio da conexão das funções qualificante e função fundante. Eu explicarei isso com vários exemplos mais à frente, mas para a gente dar um exemplo bem simples, no caso da família, por exemplo, uma estrutura social, o que funda a função fundante, o que funda ou dá existência à família é o aspecto biótico, que são os laços sanguíneos entre aqueles familiares. Mas o que qualifica, o que dá orientação, o que caracteriza aquela estrutura social, a estrutura social familiar, é o aspecto ético, o aspecto do amor. Então, Doiver está dizendo que o aspecto fundante dessa estrutura social é, de fato, o biótico, porque da existência, ela surge por meio desses laços sanguíneos e ela se desenvolve, ela se abre em vários aspectos, se manifesta em vários aspectos, mas ela é qualificada, ela tem o aspecto singular, ela tem o aspecto orientador de todas as suas relações por meio do amor, que é o núcleo do aspecto ético. Pois bem, então, esse princípio estrutural, então, Doiver está dizendo que cada estrutura dessa social, o Estado, família, as associações, clubes, igrejas, e assim sucessivamente, cada estrutura dessa é uma totalidade individual, no seu aspecto social, que tem uma estrutura interna em si,
criada ou dada por Deus, desenvolvida e aberta no curso da história, e que cada uma delas tem um princípio estrutural singular, que tem a função fundante, que dá existência a essa estrutura social, e a função qualificante que caracteriza a estrutura. Pois bem, então, esse princípio, ele não está sujeito ao desenvolvimento histórico, justamente porque essa conexão estrutural singular caracteriza aquela estrutura social específica. Então, quando, no curso da história, por exemplo, o Estado, ele é fundado, ele surge justamente no curso da história, e seu aspecto fundante é o aspecto histórico, poder formativo daquela estrutura social, no caso do Estado, que monopoliza o poder da coerção. Então, essa estrutura, ela se abre ao longo do curso histórico e será qualificada no aspecto jurídico, retributivo das relações sociais. E ela, nesse caso, o princípio que estabelece essa estrutura, o princípio que conecta a função fundante com a função qualificante, ele não está sujeito a esse desenvolvimento histórico, no sentido de que o Estado perderá, eventualmente, sua função qualificante de ente retribuidor das relações, nas relações sociais, aquilo que o qualifica. Então, a sua estrutura dada por Deus caracteriza aquela estrutura social. O princípio dado por Deus caracteriza aquela estrutura social. Assim também a família, enfim. Então, a estrutura, ela permanece porque ela é dada por Deus a partir da ordem criacional. Então, e isso Doiver está derivando, isso é importante dizer, justamente dos aspectos modais. Doiver, ele olha para o que o Abraham Kuyper tinha falado no que diz respeito às estruturas de soberania das esferas. Kuyper estava preocupado com o aspecto social. Doiver tem aquele insight e faz toda a ontologia das esferas modais, pensa nesses modos de manifestação da experiência humana, pensa a estrutura de individualidade, de cada aspecto criado, mas também pensa as estruturas de individualidades, os princípios estruturais de cada coisa nas estruturas sociais. Então, essa, digamos assim, amplo sentido é mais ou menos a montagem filosófica aqui, vamos dizer. O aparato filosófico, enfim. Bom, o fundamento para essas estruturas sociais é a ordem cósmica, temporal, ela é revelada no curso, num tempo cósmico, né, como um tempo que Deus ordena, cria e ordena toda a realidade criada, e ela deriva o seu fundamento, as suas estruturas, o seu princípio das categorias transcendentais, das estruturas modais, como eu houvera falado. Então, Doiver está pensando nisso, e é importante dizer que ele está preocupado aqui em preservar a universalidade e a irredutibilidade dessas esferas. Então, Doiver está dando um substrato filosófico ao pensamento anterior de que as esferas deveriam ser soberanas, as esferas tinham soberania das esferas, elas eram irredutíveis entre si. Elas não poderiam ser, digamos assim, uma engolida pela outra. E Doiver está vendo e está pensando a partir das seus aspectos modais, que os aspectos estabelecem, Deus estabeleceu por meio dos aspectos modais, né, filosoficamente dizendo, o princípio que estrutura as estruturas sociais, ou que fundamenta as estruturas sociais na ordem do tempo, mantendo a soberania das esferas entre si e mantendo a universalidade dessas esferas. Ou seja, é como se Doiver dissesse que Deus, ele criou uma estrutura criacional que permanece coerente e que permanece sem, digamos assim, desenvolver conflitos estruturais entre si, né? Pelo contrário, vai desenvolver entrelaçamento em capítulos, né? Que ele pensou as inter-relações, as conexões, e não conflitos entre as esferas, porque Deus estabeleceu uma ordem criacional que divide, digamos assim, os aspectos, né, que cada esfera que qualifica cada esfera. Então, nesse caso, nesse sentido, né, Doiver está resguardando e pensando aqui como uma filosofia cristã entende de que essas esferas são universalmente indissolúveis e estão em coerência, elas não estão em conflito, elas não devem, da ordem criacional, na estrutura que Deus deu, não forem estabelecidas de forma conflituosa.
E elas funcionam em todos os aspectos, mas elas relacionam-se diferentemente. Isso eu vou comentar de forma melhor, com alguns exemplos, mas o que é importante é pensar que por mais que haja funções fundantes, funções qualificantes, que tanto dão a existência quanto dão as características das estruturas sociais, todas as estruturas sociais funcionam nos vários aspectos da realidade, de forma diferente. E isso é interessante. O Estado, ele funciona na economia. O Estado funciona no aspecto social. O Estado funciona e tem enriquecido, no caso, por analogia, né, analiticamente, o aspecto da fé, o que direciona a abertura histórica do Estado, das suas decisões estatais, enfim, da comunidade política, né, de determinado território. Pois bem, sobre as funções fundantes e qualificantes, eu inclusive, já mencionei, a função fundante é também chamada de função base, que é justamente a função da estrutura modal que dá a base para a estrutura interna da esfera. Então, ela é a que dá existência para aquela esfera. A função qualificante, ou a função guia, é a que caracteriza e orienta todas as funções nos aspectos antecedentes. Então, por exemplo, no caso da família, ela é qualificada no amor. Então, dentro daquela família, então você tem os aspectos antecedentes. Pensemos aqui o aspecto social, por exemplo. No aspecto social daquela família deve prezar ou deve subsistir o amor. Né? Esse aspecto deve ser orientado pelo amor, porque é justamente o aspecto que qualifica aquela família, que dá a característica, que dá aquela marca distintiva dentre as estruturas sociais. Então, o aspecto social, o aspecto econômico. Então, por exemplo, o aspecto econômico, ele funciona também no aspecto, o aspecto do amor funcionará também nesse aspecto econômico. Então, por exemplo, numa relação entre pai e filho, não deve haver uma disputa para lucratividade, mas sim uma relação de amor no aspecto econômico. Então, toda a função qualificante, ela justamente funciona em todos os aspectos antecedentes, para manter a coerência, a universalidade das esferas a partir das esferas modais. Isso é interessantíssimo, porque quando nós encontramos problemas na nossa sociedade, nós muitas vezes não temos um aparato teórico para dizer, olha, isso está errado. Mas nós percebemos isso intuitivamente, na experiência ordinária. Ainda que não filosoficamente tenhamos um aparato que nós possamos dizer, olha, isso está errado. Por exemplo, se você encontrar uma determinada igreja que diz assim, olha, você só pode se tornar membro daqui se você pagar tanto. Se ela exigir, sei lá, uma taxa para... Então, aí, qualquer pessoa, digamos assim, um cidadão médio, vai olhar e vai dizer, olha, intuitivamente ele vai dizer, isso está errado, não é possível. Por quê? Porque o aspecto, a esfera da igreja, a estrutura da igreja, como de uma sinagoga, enfim, ela é qualificada pelo aspecto da fé. Então, nesse sentido, o aspecto da fé, ele funciona em todos os outros aspectos antecedentes. E aí ele funciona no aspecto que diz respeito à juridicidade interna daquela comunidade, o aspecto social, o aspecto econômico também. Então, se a gente vê, por exemplo, uma igreja que está destinada à lucratividade, por exemplo, a gente vê que tem alguma coisa errada. E Doivre está dizendo, de fato tem, porque na ordem criacional, o que qualifica uma determinada comunidade religiosa é a fé. O poder da fé, né? A busca do transcendente, da esfera, do que é supratemporal, que está para além das esferas modais. Então, isso é muito interessante, né? Porque Doivre está dando, então, esse aparato filosófico para que nós possamos identificar eventuais desvios da ordem criacional e a quebra das esferas, né, a redução das esferas entre si, a quebra da unidade, da coerência inquebrantável estabelecida por Deus. Então, nenhuma estrutura pode assumir a conexão das funções de outra. Né? Então, cada estrutura tem o seu princípio que conecta o aspecto fundante, qualificante e caracteriza aquela determinada estrutura. Bom, aqui eu tentei fazer um quadro, pensando aqui as esferas sociais, a função base, a função guia e o funcionamento nas outras esferas.
com alguns exemplos. Então, eu já mencionei a família, que tem a função base, a função fundante, o aspecto biótico, a função guia, o aspecto ético, do amor, e ela funciona nas outras esferas, eu inclusive dei exemplos, né? No caso de uma empresa, por exemplo, a sua função base é uma função histórica. Importante dizer aqui, um parênteses, que a única esfera social que tem uma função base biótica é a família e o casamento, mas acaba que os dois ficam ali meio bem próximos, assim. Depende do autor se vai separar essas duas estruturas sociais, mas enfim. Então, a função base da família é a biótica. Então, ela é única. Todas as outras funções, no que diz respeito às estruturas sociais, porque das coisas criadas, animais, plantas, enfim, que são totalidades individuais, elas podem ter função base nos aspectos antecedentes, no aspecto biótico, aspecto cinemático e assim sucessivamente. Mas, no que diz respeito às estruturas sociais, nós temos que só a família tem a função base biótica. As outras estruturas sociais têm a função base histórica. Só que essa função base histórica, ela não é suficiente para identificar a esfera. Por quê? Ela acontece num determinado momento histórico e ela se abre, dentro do curso da história, ao desvelamento da história, né, que Douglas chama, processo de abertura da história. E aí elas terão como marca distintiva, como eu mencionei, a sua função guia. Nesse caso da empresa, é a função econômica, a busca de lucratividade. Mas aí é sempre importante mencionar, isso é fundamental, que ela funciona ela se expressa em todos os aspectos da realidade. Por que isso é fundamental? Porque a função base e a função guia, elas preservam a soberania da esfera, da estrutura social. Mas o funcionamento nas outras esferas mostra a coerência orgânica das esferas sociais. Mostra a universalidade das esferas. Esses dois aspectos, como Vinícius falou várias vezes ontem, são fundamentais no pensamento do Everdiano. Deus criou uma estrutura que tem soberania de esferas e que tem e tem também a universalidade das esferas, coerência entre as esferas. Então, vamos lá. No que diz respeito ao aspecto econômico, que qualifica a empresa, quando faz daquilo que é analogia retrocipatória, ela tem a questão da sociabilidade da empresa, a questão dos vínculos, né, afetivos, psicológicos da empresa. Então, ela funcionará em todos os aspectos antecedentes e será enriquecida pelos aspectos subsequentes da sucessão de complexidade das esferas. Então, por exemplo, o aspecto pístico, que é aquele aspecto último, né, ele enriquece quando, por exemplo, uma empresa é uma empresa cristã. Então, ela tem os valores cristãos e confessa a soberania de Cristo. Então, essa empresa ela será enriquecida pelo aspecto pístico, o aspecto da fé. É uma empresa moral, é uma empresa que não se mistura com, não se corrompe nas suas práticas, ela tem boas práticas econômicas. Então, ela está sendo enriquecida pelo aspecto moral. Ela não é qualificada, não é a marca distintiva daquela empresa, o aspecto moral, mas ela é enriquecida pelo aspecto moral. Por quê? Porque ela pode ser uma empresa imoral, mas ela continua com a busca de lucratividade, uma busca de manutenção econômica dos seus interesses econômicos, a sua marca de busca do interesse econômico. E ela pode ser assim, ela pode continuar sendo empresa, só que ser uma empresa imoral. Ela pode ser uma empresa, mas possa ser que seja uma empresa não cristã. Mas quando ela tem os aspectos nessa analogia, né, antecipatória, ela antecipa o núcleo, né? O núcleo, na verdade, aquilo que marca essas outras esferas subsequentes, ela é enriquecida na experiência temporal. Assim também o Estado. O Estado, ele é fundado, um poder histórico, um poder formativo da coerção monopolizada. E a sua função guia é jurídica. E aqui é importante dizer que Doivler está pensando no aspecto jurídico como sendo a retribuição
no sentido negativo e positivo. Negativo em dar atuar no sentido de retribuir a um ato ruim, né, enfim, juridicamente ilegal, e extingui-los da ordem social, mas também tem o seu sentido positivo, que é de atuar no sentido da promoção, da retribuição adequada, de dar a cada um o que lhe é devido, de fazer, de fato, a justiça pública por meio de governantes. Isso é muito importante, porque Dover também pensa nesse aspecto no que diz respeito ao Estado, numa comunidade de justiça pública, que busca aquilo que é bom, juridicamente falando, para a sociedade. Então, e aí você tem uma relação, e aí o enriquecimento se dá justamente, mais uma vez, quando esse Estado, ele é moral, né, um aspecto subsequente, ele é moral, ele conserva boas práticas morais, no caso, a comunidade governante política desse Estado, conserva boa prática. Então, ele é, de fato, um Estado enriquecido nesse sentido. Então, no que diz respeito ao Estado, ele enriquecido, ele também se manifesta nos outros aspectos sociais, da realidade social, um aspecto social, na sua relação, por exemplo, entre governantes e governados, no aspecto territorial, a sua jurisdição se dá em determinado território. Bom, então, o Estado também, no aspecto econômico, obviamente, ele também pode trazer uma certa a regulação econômica para a preservação das instituições sociais em si. Enfim, eu vou falar um pouco mais do Estado, mas basicamente é importante a gente notar esse enriquecimento dessa esfera e a preservação, né, dessa esfera dentro da universalidade das estruturas sociais que Dover pensou. No que diz respeito à igreja, eu mencionei de que a função base é histórica, no caso, o poder formativo da fé, uma comunidade, como se forma uma igreja, juridicamente falando, determinados atores sociais, pessoas, se juntam em determinado local, fazem uma reunião extraordinária, colocam em ata, elegem uma diretoria, assumem um compromisso de fé mais ou menos estabelecido, ali com alguns aspectos, confessamos isso e aquilo, faz esses documentos, leva para o cartório. Então, é um poder formativo da fé, determinado grupo de pessoas que conjuntamente resolveram de que tem esse aspecto da fé em comum, essas crenças da fé em comum, e que vão formalizar isso no aspecto jurídico, ou seja, vai se expressar no aspecto jurídico, né? Vai ter, digamos assim, essa vida pública. E aí, mas veja, e todas as suas relações internas vão ser qualificadas pelo aspecto da fé, pelo aspecto orientador de que se deu a abertura histórica, né, do poder formativo da fé. Como o Vinícius mencionou, essa como o Dover falou, né, a estrutura social mais rica dentre as estruturas sociais, porque ela começa no aspecto histórico e ela se abre, se desvela até o aspecto pístico da fé, e ela expressa tudo aquilo que é antecedente por meio da fé confessada, a fé confessional. Por isso que Dover fala que a igreja deve ser confessional. Isso é muito importante, porque ela tem que saber o que qualifica todas as suas relações antecedentes, para que, obviamente, nenhuma outra estrutura ou nenhum outro aspecto antecedente possa solapar a crença, a crença que estabeleceu, né, ou fundamentou aquela fé que fundamentou aquela instituição social. No que diz respeito às associações voluntárias, uma vez mais, função base histórica, mas a função guia é importante dizer que varia de acordo com a natureza. Por exemplo, um clube social. O clube social, ele pode ter, ou em geral tem, melhor dizendo, esse aspecto de ser marcado por sociabilidade, por ter locais de jogos, piscina, quadros de esportes, enfim. Então, para fazer o quê? Aqueles associados possam ter essa sociabilidade entre si. Então, essa estrutura social, essa associação voluntária, ela a sua função guia, a sua função qualificante vai variar de acordo com a natureza. Porque, por exemplo, se for um clube de negócios, o aspecto econômico, e assim sucessivamente com as várias outras
esfera, com as várias outras estruturas associativas que surgem no curso da história. Elas são marcadas por determinados interesses em comum. O que marca uma associação voluntária? É aquela intermediária que entre Estado e indivíduo, em que determinado grupo de indivíduos se reúne com aquele determinado fim comum. Isso é a marca de uma associação voluntária. Esse fim em comum qualifica, é a marca distintiva dessa associação. Isso é bem importante para que a gente entenda que essas estruturas intermediárias que nós temos na sociedade, elas são devidamente caracterizadas por sua função guia. E aqui, só um detalhe importante mencionar, essas categorizações no que diz respeito, especialmente essas associações voluntárias, geralmente traz debates, né? Haverá associações que têm, digamos assim, um misto de interesses, né? E que, obviamente, aquilo que sobrepujar vai ser aquela marca distintiva, qualificativa daquela associação. Para nós fecharmos esse nosso primeiro bloco, vou falar rapidamente do Estado, vou desenvolver um pouco mais, porque Doivre, ele fala no livro Estado de Soberania, do verdadeiro Estado de Direito, que para ele o verdadeiro Estado de Direito é aquele que não absolutiza o poder, não se torna um Estado totalitário, como houve, né, ao longo da história. Por exemplo, o próprio pensamento do Maquiavel, né, de que o Estado, a relação política é a relação de poder, de colocar-se sobre o outro, ou se aquela comunidade usar da coerção para se colocar sobre o outro. Então, isso é muito empobrecedor da realidade, porque, na verdade, você fundou o Estado, mas você não abriu o Estado para os outros aspectos subsequentes, até chegar a esse aspecto jurídico que qualifica o Estado no sentido retributivo positivo e negativo. E também, o verdadeiro Estado de Direito não é o Estado que é um Estado formal, que ele faz de tudo para que não se intrometa na vida do indivíduo, das comunidades. Então, isso também não é uma visão adequada, porque o Estado, ele deve, muitas vezes, impedir a tirania de uma esfera social sobre outra. Então, nesse sentido, o Estado precisa ser ativo na promoção da justiça pública, conforme o ordenamento jurídico estabelecido. E ele deve também interpor-se a injustiça dentro de uma esfera de soberania. Então, pode haver, por exemplo, uma relação de abuso dentro de uma família e o Estado vai intervir legitimamente. Por quê? Porque ele não pode, em nome de resguardar o indivíduo, a liberdade individual, deixar que uma injustiça imoral seja perpetrada naquela família, naquele núcleo familiar. Assim como pode acontecer entre estruturas sociais que entrem em conflito e que o Estado também age como aquele órgão regulador dessas estruturas. Então, o importante aqui é que o verdadeiro Estado de Direito, como Doivre diz, é o Estado que preserva a harmonia da soberania das esferas. Ele preserva o papel distintivo, né, qualificativo de cada estrutura social. Mas vejam que o Estado, ele, uma vez mais, não pode ter seu poder absolutizado, por isso que ele tem limites. E ele é limitado pelas fronteiras das outras esferas. Então, o poder é orientado pela justiça pública, no sentido no seu aspecto retributivo, dar a cada um o que lhe é devido, no seu sentido negativo, de recriminar uma prática ilegal, no seu sentido positivo, de dar o que é devido, uma honraria, por exemplo, se alguém o mereceu, uma determinada honraria. Então, ele vai promover, aquela comunidade política vai promover dentro daquele território uma justiça pública. Então, a justiça, nesse sentido, precisa também do poder para existir. O Estado, o Doivre não trata o poder como sendo algo negativo, mas, pelo contrário, como algo criado por Deus. Então, a justiça ela precisa desse poder para existir. A justiça precisa ter esse poder fundante para se impor sobre, no caso, os seus indivíduos, cidadãos daquele determinado território. Mas esse poder ele é orientado pelo aspecto da justiça pública e ele não pode ser absolutizado de forma a tornar o Estado total, um poder total, totalitário, a interferir dentro das esferas sociais de forma indevida. Nesse sentido, se o Estado intervém nas esferas sociais de forma indevida, é preciso a resistência civil ao Estado. Né? E aí, quem desenvolveu, penso eu, a doutrina e que debateu muito bem a doutrina
dessa questão da resistência civil ao Estado foi o próprio Calvino. No final das Institutos ele fala um pouco sobre isso, mas ele desenvolve uns sermões posteriores, já em 1560, 62, que ele vai desenvolver o pensamento dele sobre isso. E que é necessário, sim, muitas vezes, por meio de autoridades inferiores no Estado, que tem conexão com as pessoas, com os indivíduos, terem mecanismos no Estado para resistir a um governante ou a um determinado grupo de governante que se coloca de forma indevida na interferência das outras esferas. Então, bom, esse primeiro momento sobre as categorias sociais que Doiver estabeleceu para, filosoficamente, analisar a sociedade. Em primeiro lugar, a gente vai falar das características dos princípios estruturais. A gente vai destacar pelo menos duas características dentro do pensamento doiveriano dos princípios estruturais. A primeira delas é de que cada relação social tem um caráter normativo. Isso quer dizer que a norma qualificadora ela pode ser quebrada. Então, lembrando que os princípios estruturais é essa conexão entre a estrutura e a direção. A estrutura, ela funda, ela dá existência, e a direção é aquilo que dentro do aquilo que qualifica a estrutura social. E ela ela é enriquecida num processo de abertura histórica da realidade temporal. Então, no caso, cada relação social, cada estrutura social tem esse caráter normativo, porque a direção da estrutura pode ser quebrada. A norma qualificadora dessa estrutura, a norma, o aspecto que guia, na função guia, né, o aspecto que qualifica essa estrutura pode ser quebrado. Quebrado não quer dizer, para deixar bem claro, não quer dizer que, por exemplo, quando o Estado ele age de forma não retributiva quando ele deveria agir, isso não quer dizer que o Estado deixou de ser Estado. Ele continua tendo essa qualificação, essa marca distintiva, mas ele acaba cometendo o erro de quebrar uma norma devidamente estabelecida, que é agir de forma retributiva, dando a quem é devido o que lhe é devido. E nesse caso, então, isso é importante para dizer que a estrutura pode ser, de fato, dentro da abertura histórica, ela pode ser desviada, ela pode ser mal utilizada, e ela pode ir de encontro àquilo que é a sua finalidade qualificadora, característica. Uma outra característica dos princípios estruturais, das estruturas sociais, é que cada relação social tem uma fonte religiosa da vida. Ou seja, o aspecto da fé, ele guia, ele orienta o processo de abertura das esferas modais, e aqui das esferas sociais. Então, o aspecto da fé, o aspecto pístico, ele pode enriquecer quando ele tem uma fonte, digamos assim, uma fonte regenerada, e ele pode também empobrecer a realidade à medida em que ele pode, por meio de uma apostasia, ele pode trazer uma desarmonia nas estruturas sociais. Então, a fé vai ser esse aspecto que vai guiar a forma como essas estruturas sociais são abertas em determinadas sociedades. Isso é importante por conta do conceito de Doiver de motivos básicos religiosos, em que ele vai identificar ao longo da história que várias sociedades tiveram motivos fundamentais religiosos aqui no sentido de crenças fundamentais não examinadas, crenças aceitas, pressupostas, mas não examinadas, de que fundamentou toda uma civilização, a estrutura de se entender a realidade, de interpretar a realidade, de como o conhecimento chega à comunidade, às pessoas, enfim, e de qual a finalidade do ser humano. Então, isso forma um motivo base religioso, que ele pode ser apóstata, pode ser um motivo base religioso, matéria e forma, natureza e graça, natureza e liberdade, que o Doiver identificou, e pode ser um motivo base religioso que tem uma fonte regenerada, que é de criação, que é de redenção, biblicamente revelada. Então, o que vai guiar essa estrutura, essa sociedade, vai justamente, a fé vai guiá-la nessa abertura histórica, né, do desvelamento da história, em que as estruturas sociais vão surgindo
e vão se consolidando. Então, pode haver, nesse caso, uma família cristã, que ela é enriquecida pelo ensino cristão, soberania de Cristo, e pode também haver um Estado cristão. Dover citar isso, inclusive, no Estado de soberania, do que é o Estado cristão, um Estado que tem Cristo como Senhor soberano. Dover não está dizendo no texto que o Estado deve ser cristão confessionalmente, ele deixa isso bem claro. Não é isso, porque Estado e igreja são esferas distintas. Então, ele, inclusive, refuta o pensamento tomista em relação a isso, de que a igreja se sobrepondo ao Estado e às outras estruturas sociais. Mas ele fala que pode, sim, existir um Estado cristão nesse sentido, de ter uma fé qualificada pela fé cristã, de soberania de Cristo, e isso tem impacto na sua estrutura, que são nos aspectos antecedentes, né? Na sua juridicidade, na sua economia, na sua sociabilidade, e assim sucessivamente. Então, pode acontecer. Ele não está dizendo que deve ser assim, porque ele não está fazendo uma defesa do que deve ser, né? Está dizendo que isso pode acontecer, analisando filosoficamente falando. Pois bem, então, essas são algumas características singulares desses princípios estruturais, e Dover também fala dos critérios das estruturas sociais, ou, na verdade, pressupõe os critérios, pelo menos esses 3 critérios, das estruturas sociais, para categorizar tais estruturas e relações. Então, critério da durabilidade, quanto essa instituição ela pode durar ao longo da história, da inclusividade, o quanto essa instituição pode incluir pessoas em si, na sua organização, e da hierarquia, se há dentro dessa instituição relações de hierarquia, de autoridade. Então, a primeira categoria que Dover traz é relacionamentos intercomunais e interindividuais, que é justamente essa interação entre comunidades entre si, ou comunidades entre indivíduos, e entre indivíduos entre si. Então, justamente essa interação sem formar uma totalidade solidária. Então, há essa relação entre si, mas não se forma uma totalidade solidária. Então, para dar um exemplo, pode o comprador e o vendedor, né? Eles, nesse caso, é uma relação interindividual, né? 2 pessoas. Ou pode até ser com uma comunidade, uma associação, enfim, está vendendo alguma coisa, e com um indivíduo que está comprando. Então, o aspecto econômico vai nortear essa relação. Essa relação é contratual, ela é incidental, ela não permanece ao longo do tempo e ela não tem caráter hierárquico, né? A relação simétrica. Então, um está pagando, o outro está vendendo aquele objeto. Então, nesse caso, pode haver cooperação, antagonismo, competição ou conflito. Então, por exemplo, na questão da competição, pode haver comunidades que competem no mercado para a venda de determinados bens em busca de lucratividade. Então, está sendo orientado pelo aspecto econômico, certo? Então, nesse sentido, pode haver essa cooperação, pode haver também cooperação, por exemplo, se há uma associação cooperativa que se relaciona com determinadas empresas, determinados indivíduos, ou até o próprio Estado. Então, pode haver essas cooperações também entre essas estruturas sociais. Então, esses relacionamentos intercomunais e interindividuais. Também, uma outra classificação são as comunidades naturais ou comunidades organizadas. As naturais são as comunidades vinculadas, e as organizadas são as comunidades livres. As naturais são aquelas criadas por ordem divina, no caso do casamento e da família, certo? São essas comunidades naturais, dadas por Deus, né? Fundadas no aspecto biótico, e tem as comunidades organizadas, que são justamente as comunidades que surgem na abertura histórica, né? Que tem um aspecto fundante, o aspecto histórico, como eu falei, que é o aspecto que funda todas as outras estruturas sociais, para além da família, e aí família leia-se também casamento. Então, nesse caso das estruturas, essas comunidades naturais ou organizadas, elas têm inclusividade, elas têm permanência ao longo do tempo, e elas têm estrutura de autoridade. Esses três aspectos caracterizam essas estruturas, né, essas comunidades. Então, a possibilidade de incluir pessoas, por exemplo, numa escola, de trazer pessoas, né, para estudarem, ou para darem aula, ou para ministrarem,
num caso um partido também, famílias, né, laços consanguíneos virem a fazer parte daquela família, enfim. E aí você também tem estruturas de autoridade nessas comunidades. As formas variadas das comunidades, isso é importante observar, escolas, partidos, famílias ao longo dos séculos sofrem e têm variações na forma como elas são estabelecidas em determinadas sociedades. O que é importante dizer é que isso não implica que os princípios estruturais sejam variáveis. Então, explicando, no caso da família, nós sabemos que há variedade de constituições de família em determinados contextos. Veja, isso aqui eu não estou dizendo que... porque o que acontece? Quando, muitas vezes, na universidade se afirma isso, se faz um juízo normativo disso. Logo, isso aí, no caso, é uma doutrina historicista, né? Logo, a família é relativa, né? E aí você não tem uma ontologia modal, ou não acredita em um Deus antecedente que estabeleceu uma orientação normativa para aquela família, certo? Então, mas, de fato, há, em determinados contextos, constituições familiares distintas. Uma poligamia, pode haver poligamia, monogamia. Isso, de fato, acontece ao longo da história. Mas isso não quer dizer que essa família, por exemplo, uma família poligâmica, essa família, né, que foi estabelecida ali, ela tem os seus princípios estruturais sejam variados. No que seja, ela, de fato, é fundada no aspecto, o aspecto fundante é o aspecto biótico, a consanguinidade entre os parentes, mas ela é qualificada no aspecto ético, que é justamente do amor. Então, naquela família deve haver o amor. Então, a estrutura, ela permanece. O que pode haver, a diferença justamente se dá na direção. Quem usa muito esse termo, estrutura e direção, é o Wolters. Eu acho que é Criação Restaurada o nome do livro, salvo engano, mas eu acredito que seja. Que ele usa justamente esses termos, estrutura e orientação ou direção. Justamente que ele está apontando para o fato que Dover também, filosoficamente, está dizendo aqui o seguinte, que as normas, no percurso histórico, as normas qualificativas podem ser orientadas de forma indevida, conforme a ordem criacional antecedente, que Deus estabeleceu, certo? Mas isso não anula o que Deus estabeleceu como sendo aquilo fundamental, no sentido de dar existência àquela instituição, àquela comunidade, e também qualificar ou ser a marca distintiva daquela comunidade. Então, a família continua, nesse caso, tendo a sua marca distintiva no amor. Bom, em seguida, uma outra categoria social é justamente as comunidades institucionais e não institucionais, que são as associações. No caso, instituições e associações, melhor dizendo. As instituições são aquelas categorias sociais, ou, na verdade, estruturas sociais, que não se pode associar-se e desvincular-se por livre vontade, como se fosse no contrato. E aqui é muito interessante, porque isso chama atenção, às vezes que eu converso com algumas pessoas, que é justamente a igreja, inclusive Dover coloca que não é um aspecto aqui, não é instituição, uma categoria social contratual, mas pactual. E isso faz uma diferença bastante interessante, porque é diferente de uma associação que você entra, justamente associa-se e desvincula-se por livre vontade. E aqui, no caso, não é bem assim, né? Não é que você não possa, no caso de igreja, não está dizendo que você não tem a possibilidade de haver mudanças, né, por motivos eventuais, assim, que possam acontecer. Mas que, de fato, você não pode fazer isso assim, de forma como se fosse um contrato, uma associação, que você chegou ali e está saindo e pronto, no final não der satisfação a ninguém, nada. Então, outra instituição é a família, né? Então, você está ligado à sua família. Essa família, ela inclusive pode um dia se extinguir, né? Por motivo de causa mortes, por exemplo, mas que a estrutura da família ela permanece, porque outras famílias se formam e assim sucessivamente. Assim como vários estados ao longo da história deixaram de existir, igrejas, enfim, aquelas comunidades, aquelas totalidades individuais deixaram de existir, mas a estrutura do que é uma igreja, do que é um estado, do que é uma família, continua ao longo da história, e ela continua com o seu aspecto fundante, seu aspecto qualificante, inamovíveis.
Isso é importante, porque justamente elas continuam tendo seus princípios estruturais fundamentais estabelecidos por meio da ordem criacional. Então, no caso das instituições, elas têm regras específicas, elas são estáveis e continuam a existir mesmo que o comportamento dos indivíduos mude, né? Mesmo que a direção mude, elas continuam, de fato, a existir. No caso das associações, elas têm objetivos determinados. Elas têm regras constitutivas assentadas em contratos. Então, é interessante, porque nós falamos nesse caso das instituições de regras reguladoras específicas, né, por conta justamente do aspecto mais institucional, formal, pactual, né, não tem regras constitutivas assentadas no contrato que eu coloco um prazo final daquele contrato e, terminado seu objeto, eu posso desvincular-me dele sem maiores preocupações. Então, não é o caso. Então, na verdade, nas instituições tem regras reguladoras específicas, associações, objetivos determinados e regras constitutivas. A existência das associações não é permanente e elas têm relações simétricas. É diferente do que acontece muitas vezes nas instituições, tem relações assimétricas, no caso da relação de autoridade. Importante dizer aqui que é justamente que a gente, à medida que a gente estuda, nesse sentido, da filosofia doiveriana, nas estruturas sociais, a gente percebe a quantidade, ou a variedade, pluralidade das autoridades, princípios que orientam essas estruturas sociais, com suas determinadas finalidades, características específicas, e também as autoridades que são distintas em vários contextos. Então, pode acontecer de alguém, por exemplo, que é uma autoridade em determinado contexto, sobre a outra pessoa, e encontrar aquela pessoa em outro contexto, na rua, e se deparar com a autoridade dela. E aí elas estão em esferas distintas que se tocam, que têm relação entre si. Por exemplo, um pastor exerce autoridade sobre os seus membros eclesiásticos, mas talvez ali, termine o culto, ele saia um determinado dia e encontre um membro da sua determinada igreja como um guarda de trânsito, e ele cometeu infração, ele vai ser devidamente multado. Por quê? Porque são estruturas, esferas de soberania distintas, que se tocam, são relativas, e que os indivíduos continuam sendo totalidades individuais, ou subtotalidades, né, que estão dentro, o que permeiam, o que perpassam essas estruturas sociais. Os indivíduos não são partes das estruturas sociais. Eles estão nas estruturas sociais, eles se relacionam nas estruturas sociais de forma interindividual, intercomunal, nas instituições, nas associações, os indivíduos vão e vêm. E eles perpassam por várias autoridades em várias esferas de soberania que estão dispostas na sociedade. Isso é muito importante para que se observe a variedade e a pluralidade que deriva daquilo da ordem criacional e que pode ser estudado, identificado, teoricamente, a partir dessa ordem transcendente, essa ordem ontológica das esferas modais que Doyle pensou. Uma outra categoria social são os relacionamentos sociais diferenciados e indiferenciados. A gente já falou um pouco disso. Os relacionamentos indiferenciados são aqueles encontrados em sociedades primitivas simples. Por exemplo, patriarca de um clã, né, Abraão, com sua tribo, enfim, com aqueles que estavam no seu clã, melhor dizendo. Então, ele está dentro de uma estrutura indiferenciada, de que não existe um Estado, não existe ainda uma ordem econômica de fato bem estabelecida, com todo o seu aspecto econômico já desenvolvido. Então, ele tem aquele vínculo de consanguinidade que é qualificado pelo aspecto do amor, não deixa de ser qualificado pelo aspecto do amor, mas que ainda, por conta de estar numa sociedade que não teve a abertura, né, um processo de diferenciação das esferas sociais, das estruturas sociais, ele não foi enriquecido pelas outras experiências em que funciona o amor daquela família ou daquele clã. Então, isso faz com que os relacionamentos sejam indiferenciados, nesse sentido, de se constituírem em sociedades primitivas, sociedades simples,
primitivas, não no sentido degenerativo ou desqualificando-as, mas no sentido de dizer que simples e que não passaram pelo processo de abertura. Relacionamentos diferenciados se dão naquelas sociedades encontradas que já passaram pelo processo de abertura, ou estão, na verdade, estão passando, porque é algo que não termina até a consumação de tudo. Então, são relacionamentos que estão nessas sociedades complexas, empresa multinacional, os seus fornecedores, clientes e Estado. Então, só para dar um exemplo, né, de que como tem muitas instituições que em determinada transação econômica, por exemplo, o interesse econômico são envolvidos. Por exemplo, você pode comprar de uma multinacional que ela comprou seus fornecedores, você pode ter algum problema com essa compra e acionar o Estado, e assim sucessivamente. Então, os relacionamentos, nesse caso, são diferenciados. O processo de diferenciação e abertura, desvelamento, se dá justamente ao longo da história, com o rompimento gradual das comunidades institucionais que não foram diferenciadas. Então, à medida em que a história avança, novas comunidades surgem, novas estruturas sociais surgem, e há uma integração cultural nesse sentido. Então, a gente pega, por exemplo, a época feudal, em que havia, de fato, uma distribuição de poder, mas não havia um Estado que concentrava, monopolizava a coerção, né, o poder coercitivo. Então, você tinha aqueles feudos que tinham um determinado grau de poder coercitivo sobre determinada comunidade pequena. Mas que aí a gente sabe que na modernidade, século XVII, os Estados modernos surgem, depois da Guerra de 30 anos, enfim, e de que ali você tem uma integração cultural, nesse sentido, uma integração, um poder formativo estatal, de que concentra e monopoliza o poder do Estado, no caso, o poder coercitivo. Então, há essa integração. A diferenciação, a integração. A diferenciação, a integração. Então, um clube pode deixar de ser um clube e depois, sei lá, abrirem outros clubes e depois quiserem se tornar algo mais formal, se tornar uma empresa, por exemplo, se for um clube associado com finalidade lucrativa. Então, isso pode acontecer e aí há uma integração cultural dentro, a partir daquele novo desdobramento daquela estrutura social. Todos esses aspectos, todas essas aberturas são guiadas pelo aspecto da fé, como já houvera mencionado nos motivos base religiosos. Né? Ao longo da história, o motivo base daquela civilização orienta a forma como se dá esse processo de desvelamento da estrutura social. O processo de individualização Dória se refere a isso no sentido de dizer que os indivíduos, à medida que a história ela se abre, eles são emancipados e passam a formar novas comunidades com estruturas e funções próprias. Então, o indivíduo que estava numa clã, numa determinada comunidade, numa sociedade não diferenciada, ele, com o tempo, vão se abrindo historicamente vão se abrindo novas estruturas, ele forma uma associação e forma outras comunidades que vão surgindo ao longo do tempo. Então, ele vai se associando. Então, é o processo de individualização nesse sentido, a emancipação dos indivíduos que passam a formar novas comunidades. E que aí essas comunidades vão individualizar a sua finalidade, por meio de sua finalidade, aquilo que é a sua qualificação específica. Isso é bem importante também, né? À medida em que novas comunidades surgem e tem esse aspecto qualificante da função guia, esse aspecto justamente ele individualiza aquela comunidade, no sentido de mostrar que aquela comunidade é marcada por esse interesse específico. Isso é sua marca característica, e que isso tem fundamento na ordem criacional, e num sentido filosófico, num aspecto modal da estrutura da realidade. Uma coisa importante aqui, que eu já mencionei um pouco, que é a questão do propósito da nova esfera. Então, a nova esfera pode surgir, uma nova estrutura social pode surgir, e esse propósito é determinado pelos próprios fundadores, mas não a função guia, que é determinada pelo princípio estrutural. Lembre-se, o princípio estrutural é a conexão, a ligação, a inter-relação entre a função fundante e a função qualificante. Então, uma nova comunidade, ela pode surgir, uma nova associação, enfim, pode surgir. E aí os fundadores vão dar o propósito daquela
associação, mas ela não vai ser qualificada, mas ele não estará determinando qual é a sua função guia, porque a função guia é um princípio estrutural da ordem criacional que Deus já estabeleceu anteriormente. Para dar um exemplo, um partido político. Então, como eu já mencionei, ele tem a função fundante no aspecto histórico, mas ele tem a função qualificante, aspecto moral, como sendo princípios que devem orientar a política de um Estado. Rapidamente aqui um parêntese, o Causbic comenta que Dover teve uma variação nessa discussão do que é o princípio, a função qualificante do partido político, porque ele começou escrevendo dizendo que era o aspecto moral, depois ele passou a falar que era o aspecto da fé, e depois ele voltou a dizer que era o aspecto moral e consolidou isso na nova crítica. Então, no caso do partido político, isso é outro parênteses, isso é interessante porque pode haver discussões, e há discussões sobre esses aspectos, essas funções qualificantes das estruturas sociais. Como eu disse, uma sociedade complexa, diferenciada, ela traz essas discussões do que qualifica aquela determinada estrutura social. Por isso que não é algo assim, muitas vezes, fácil de ser identificado, porque a gente percebe intuitivamente, mas teoricamente a gente vai discutir. O que qualifica aquela instituição, certo? E aí a gente vai tem que ter um conhecimento, né, da ordem criacional, dessas estruturas, e começar a pensar, a refletir filosoficamente o que qualifica, o que é distintivo daquela associação, ou daquela nova estrutura social. Então, nesse caso, o partido político ele é marcado por esse aspecto moral e é fundado no aspecto histórico. Mas aí o que acontece? Tem partidos mais à esquerda, tem partidos mais à direita, tem partidos de centro-direita, centro-esquerda, partidos libertários, partidos anarquistas e assim sucessivamente. Porque o propósito é de defender determinada pauta política. Isso está sendo orientado pelo quê? Pelo aspecto da fé, da forma como aquelas pessoas que fundaram aquele partido interpretam a realidade e acreditam naquela interpretação que se fez da realidade, que muitas vezes não é pensada, na verdade é crida. Né? Nós primeiro cremos para depois compreender, já diria Agostinho. Então, isso em Doyle é muito interessante para que a gente entenda de que associações podem ter finalidades de sociabilidade, pode ter finalidades lucrativas, aí vai ser qualificada pelo aspecto econômico, pode ter, enfim, foi falada a finalidade do cuidar das pessoas, ser qualificado pelo aspecto do amor, do aspecto ético, né? Então, isso mostra que os propósitos humanos, eles são distintos, e de que, de fato, eles orientam, eles, na verdade, levam e colocam como objetivo comum daquela associação. Mas aí a sua qualificação é específica, que ela é dada na ordem criacional. Espero ter ficado, não sei se foi tão claro, eventualmente vocês comentem, para a gente, eventualmente, tirar algumas dúvidas sobre isso. E aqui, eu acredito que é um quadro bem interessante para a gente parar um pouco e pensar sobre isso, tudo que a gente já falou até agora. Então, nós temos aqui as esferas modais, nós temos o núcleo de sentido de cada esfera da ordem criacional, e nós temos alguns exemplos de esferas sociais. Então, nós vemos que essas 7 primeiras esferas modais são leis. Leis no sentido de que elas não podem ser quebradas. Então, elas são necessárias para fundamentar as estruturas sociais que estão colocadas, né, no desvelamento da história. Então, toda estrutura social vai ter que ser precedida pelo aspecto espacial, aspecto numérico, cinemático, físico, psíquico, sensório, lógico, enfim. Então, todos precedem, e no caso da numérica até o aspecto numérico até o aspecto psíquico, são leis porque não podem ser quebrados, né? São estabelecidos e eles não podem, pela ordem criacional, não podem ser quebrados. São a estrutura, né? Formam essa estrutura da realidade temporal. As normas, elas podem sofrer justamente, elas podem ser quebradas no sentido de que elas, não é que elas deixem de existir, né? Mas que elas são, elas como orientação, como sendo aspectos qualitativos, qualificadores, melhor dizendo, elas podem ser desrespeitadas. E isso traz uma desorientação, uma desarmonia. E aqui é o detalhe, porque se essa estrutura está colocada de forma
que há soberania das esferas e que essas esferas elas estão em uma harmonia porque Deus criou elas de forma orgânica e harmoniosa, só quando elas cumprem a sua finalidade devida, juntamente com as outras, elas de fato cumprem aquilo que Deus estabeleceu e elas estão em harmonia. Nós sabemos, porém, que o homem pecou, caiu em pecado, e que a gente muitas vezes age nessas várias esferas de forma a desviá-la do seu propósito, do seu aspecto qualificador. Famílias são destruídas, né? Comunidades religiosas também, próprios estados mesmos, o aspecto aspecto retributivo não orienta as políticas daquele estado, e assim sucessivamente. No que diz respeito à estética, aqui a gente cita, eu já estou pensando aqui nos exemplos de esferas sociais, no aspecto estético, nós podemos intuitivamente ver determinadas obras que são supostamente artísticas, e perceber que elas não têm harmonia, e que elas não têm beleza, que elas não têm algo que de fato traga, eu aponte algum significado do belo, daquilo que é o belo. Então, nós intuímos isso na realidade, e nós vemos uma desarmonia, né? Então, a gente pode encontrar isso em pinturas, teatros, enfim. E essas coisas continuam como sendo coisas, estruturas sociais, totalidades individuais, mas elas podem quebrar o princípio da sua individualidade, o princípio, a norma da sua individualidade e se desorientar. No que diz respeito à economia, nós temos empresas, bancos, no social, associações de cooperação, linguística, associação jornalística, enfim. Então, cada uma dessas esferas tem a mesma função fundante, que é a função histórica, salva a família, casamento, certo? A diferença seria que, no caso, a família, ela tem esse elemento do intercurso, o casamento intercurso sexual, a família, os laços sanguíneos, né, que marcam o aspecto, a função fundante dessa estrutura social. Mas que nas outras esferas, nas outras estruturas sociais, nós temos a função fundante em comum, que é a função histórica, mas elas têm diferentes funções guias. E essas funções guias qualificam as esferas sociais. Uma vez mais, eu repito aquilo que eu falei, e alguém perguntou, de que, de fato, há estudiosos que vão entender, vão colocar como sendo função guia, na lógica, por exemplo, sei lá, alguma associação de estudos de lógica, né, o aspecto psíquico, algumas clínicas terapeutas, por exemplo, mas, como eu disse, não parece tão apropriado, justamente de acordo com o que Causby coloca, Spears e outros, enfim, de que Doyle, na verdade, estava preocupado em pensar de que, quando há a abertura do desvelamento histórico, um aspecto fundante dessas estruturas sociais, elas são qualificadas elas são marcadas por esses aspectos subsequentes, e que funcionam, e no caso essas esferas funcionam nas outras, qualitativamente nas outras esferas, como eu já tinha anteriormente mencionado. Dover fala de entrelaçamentos encápticos, eu já mencionei no começo da palestra para vocês, naquilo que diz respeito às coisas concretas. Eu dei o exemplo, inclusive, do caranguejo e a concha, em que são totalidades individuais, são, no caso, coisas específicas e criadas, né, de forma única e singular, mas que, de forma natural, se unem e ficam difíceis, muitas vezes, de se distinguir na experiência ordinária comum. E aí, numa análise filosófica, é possível distingui-las, percebendo a sua estrutura, o seu aspecto fundante, enfim, nessa relação sujeito-objeto. Mas Dover também aplica essa noção de entrelaçamentos encápticos às estruturas sociais. E é isso que a gente vai fazer, vai ter uma visão ampla agora sobre esse assunto e potenciais consequências dessa visão no que diz respeito a uma visão política reformacional. Bom, encapse ou interrelação foi um termo que Dover tirou de um estudioso biologia,
E aí ele trabalhou com essa noção num aspecto filosófico, como eu disse, das coisas concretas da realidade criada, e também das estruturas sociais, no sentido de ser uma inter-relação entre as comunidades e os indivíduos. E daí, o que isso quer dizer, no sentido mais abrangente? De que é uma relação, os entrelaçamentos em campos são essas relações de entrelaçamento ou conexão entre duas ou mais estruturas sociais soberanas. Então, essas estruturas sociais, elas se conectam, elas se relacionam, mas elas não deixam de ser estruturas sociais específicas, nunca, autônomas não, soberanas. Mas essa relação entre elas forma essa conexão, esse entrelaçamento em capto, essa inter-relação político-social. Em tal relação, as estruturas de individualidade, elas se conectam, mas elas não podem ser encapsuladas entre si. Então, dando exemplos, o Estado, ele tem uma relação com a igreja e vice-versa. Um sindicato tem uma relação pode ter uma relação mais próxima ou menos próxima com a escola, por exemplo. O sindicato dos professores pode ter uma relação. Então, cada estrutura dessa, como eu já mencionei, são estruturas de individualidade fundadas em princípios criacionais, princípios estruturais da realidade. Os princípios conectam a função fundante, a função guia, e formam justamente, dão a marca dessa estrutura de individualidade, que é esse aspecto uno, né, específico. Então, no curso da história, essas estruturas de individualidade, que são as estruturas sociais, elas se entrelaçam, elas entram em relação entre si, mas elas não são encapsuladas, isto é, elas não são reduzidas. Então, a escola, quando se relaciona com o sindicato dos professores, por exemplo, numa negociação com o sindicato, uma negociação sindical, ela não é encapsulada, ela não deixa de ser escola e se torna um sindicato. E vice-versa, o sindicato não deixa de ser um sindicato se torna uma escola, assim como a igreja, quando vai ser aberta num processo histórico, os seus membros, né, os seus interessados daquela fé, daquela confissão, vão abri-la, vão ao Estado aí representado no cartório e fazem a tramitação para a validade pública, né, talvez não a validade, mas a demonstração pública de que aquele vínculo confessional, fideísta, né, de fé, está criado. Aquele vínculo epístico, né, no aspecto da fé, está criado. Aquela estrutura social está criada. Pois bem, então, essa relação ainda resguarda essas estruturas de individualidade, essas estruturas sociais como estruturas de individualidade, como um todo singulares e completos em si. Isso é diferente daquilo que Dover fala de relação todo com a parte, o parte todo, que é as estruturas que não são autônomas e que formam uma individualidade. Dover dá um exemplo, inclusive, do órgão que está no ser humano. Então, nesse caso, na verdade, não é uma relação de entrelaçamento encáptico, mas, na verdade, é uma relação parte todo, porque o órgão que está no ser humano, né, o rim, enfim, ele é qualificado por aquilo que é a estrutura de individualidade toda, que é o ser humano. O ser humano é a estrutura de individualidade toda. Aquilo é apenas uma parte do que é o ser humano. Então, a relação parte todo é justamente isso. São estruturas que existem dentro de uma estrutura de individualidade, mas que não são autônomas. Elas não são independentes e não formam uma individualidade em si. Então, o órgão humano, dentro do ser humano, não forma uma individualidade em si. E um exemplo, no caso das estruturas sociais, é o órgão de uma instituição estatal. No caso, o órgão de uma instituição estatal, ela faz parte do Estado, é um desmembramento do Estado, mas ela conserva o aspecto jurídico. Por quê? Porque a função guia que a qualifica é a função guia do Estado do qual ela faz parte, porque ela é só uma parte de um todo. O todo é o Estado. O todo
entenda-se como estrutura de individualidade uma totalidade individual, uma coisa específica, uma instituição, um evento específico. Ele é um todo específico. E ele tem suas partes. Essas partes não são qualificadas pelo aspecto, pela função guia daquela totalidade individual da qual faz parte. Pois bem, há dois tipos de encapse que Doivre identifica, que são as encapses fundacionais irreversíveis e as encapses correlativas. As irreversíveis são aquelas que formam uma estrutura que depende de seu... para que haja essa estrutura, ela depende de seu entrelaçamento com outra estrutura para a sua existência. Então, no caso do partido, o partido político só existe se existe Estado. Então, não é possível que um partido político exista de forma autônoma se não existe um Estado, um poder formativo do Estado. Então, nesse caso, é uma estrutura de encapse, entrelaçamento, uma conexão fundacional irreversível, porque o partido não pode ficar autônomo do Estado, independente do Estado. Mas há também aqueles tipos de entrelaçamentos, né, de encapse, correlativos, que são justamente as estruturas em reciprocidade, uma com a outra, mas que não dependem para subsistir, que não dependem uma da outra para subsistir. No exemplo que eu dei, uma escola e o sindicato dos professores. Se o sindicato deixar de existir, a escola continua. Se a escola deixar de existir, o sindicato pode se formar, no caso, os professores forem dar aula em outra instituição e continuarem vinculados à escola, ao sindicato, melhor dizendo. E aquilo que eu chamei a atenção, o ser humano, então, ele não é uma parte da esfera social. Ele não é um órgão da esfera social da qual faz parte, mas sim ele é uma subtotalidade encapsulada nelas. Ou seja, ele é um todo completo, uma estrutura de individualidade específica, una e completa, singular, mas que está encapsulada, ou seja, está entrelaçada à estrutura social da qual faz parte. Então, no caso, a gente chama, por exemplo, membro de uma igreja, uma pessoa que está ligada a uma igreja, formalmente falando, como um membro daquela igreja. Ele não deixa de ser uma estrutura, não deixa de ser uma estrutura de individualidade, uma totalidade individual, uma pessoa única em si, uma subtotalidade, mas ele está encapsulado, ele está membrado naquela comunidade. Assim como um cidadão de um determinado estado. Então, ele é uma subtotalidade completa, total, una, singular, mas está ligado àquele estado de forma, no território daquele estado, de forma jurisdicional, enfim, funcionando em todos os aspectos da realidade social. Bom, a sociedade, então, no pensamento doiverdiano, é um conjunto em capto ou uma coerência entrelaçada. Então, a sociedade, ela não é vista como sendo um conjunto ou um aglomerado de pessoas ou instituições desprovida de coerência. Isso aqui é fantástico e muito bacana do pensamento, na forma como Doivre montou para chegar aqui, para mostrar que o fundamento para que haja uma coerência de inter-relação entre as estruturas sociais está numa ordem cósmica dada por Deus, uma ordem criacional dada por Deus, e que isso se manifesta na criação em vários sentidos, de várias formas, de maneira orgânica e de maneira coerente, de maneira universal. Então, a sociedade, ela é vista como sendo um conjunto em capto, ou seja, um conjunto de entrelaçamento entre indivíduos, comunidades, enfim, indivíduos e comunidades entre si, comunidades entre si, e sucessivamente, de forma que você tem uma sociedade complexa, aberta, que passou, no caso, pelo desvelamento histórico, e que é, de fato, um conjunto em capto dessas inter-relações. Então, a sociedade é uma rede de entrelaçamento de comunidades e estruturas intercomunais e interindividuais. Então, por exemplo, há autores, se você pega, por exemplo, Nozick, Estado, Utopia e Soberania, um livro bastante conhecido, Teoria da Justiça, ele começa, o pressuposto básico dele, um libertário, o pressuposto básico dele é para dizer o seguinte:
indivíduos que estão na sociedade não têm comprometimento com a sociedade. Eles não têm uma relação obrigacional ou responsiva com a sociedade. Então, inclusive, ele fala isso discordando do John Rawls, na sua teoria da justiça. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que a grande pergunta do Nozick, por isso que ele é considerado um liberal bastante coerente, porque a grande pergunta é, o que me liga a outra pessoa de uma sociedade, um todo, o que me liga a isso? Se eu não creio em Deus ou numa ontologia precedente. Então, o que vai ligar? Muitos autores, eles estabelecem a ligação seguinte, o homem é um fim, e deve ser respeitado como um fim, certo? Afirma isso e coloca-se como postulado ou como premissa aceita na discursividade do debate. Isso fundamenta os direitos individuais daquela pessoa, porque ela é um fim. Mas o que faz com que essa pessoa, que é um fim dentro da sociedade, esteja ligado a um outro cidadão? Se não houver uma ordem temporal antecedente. E é isso que o Nozick, ele chama atenção. E ele, como liberal, bastante coerente, ele vai dizer o seguinte, olha, o homem não tem obrigação com a sociedade na qual ele está. Mas aí ele vai discordar dos anarquistas e vai desenvolver uma teoria para dizer que o único estado justificado é o estado mínimo. Pois bem, a gente não vai entrar nisso aqui, porque é o tema de outra conversa, mas o detalhe de tudo isso é perceber que a sociedade, nesse caso, não é vista como uma rede de entrelaçamento, porque não existe uma ordem temporal antecedente que fundamente a relação entre os indivíduos. O respeito. Então, vem todas as palavras, né, as palavras mágicas que tentam ligar os indivíduos na sociedade e que não pressupõem Deus, respeito, solidariedade e tudo mais. Mas o que fundamenta o respeito? O que fundamenta a solidariedade? O que fundamenta os valores, né, do respeito do homem como um fim, assim sucessivamente? Por isso que a crítica nietzschiana foi bombástica no século XIX, quando ele disse que ele precisava quebrar todos os ídolos, né, todas as crenças. Se Deus está morto, por que essas pessoas acreditam em coisas que não tem, se Deus não existe, não tem fundamento? Então é preciso, diria Nietzsche, quebrar todos os ídolos, né, todas as crenças e certezas que as pessoas têm, mas que não têm fundamento na sociedade, na realidade social. Então, por isso que Nietzsche foi muito preciso nesse aspecto. A crítica que Nietzsche fez foi bem importante nesse sentido, para destronar as crenças que as pessoas tinham sem acreditar em Deus. Porque se não há fundamento, o que diria Nietzsche, sobre o quê? Sobre a vontade de potência, o impor-se, né, a vontade, o poder sobre o outro, e o Estado, por isso, o Estado se torna um Estado de poder. Né? Por quê? Porque ele é justamente um Estado que não tem limites, é um Estado que se coloca sobre o outro. E que, obviamente, no debate político, haverá os contratos que vão dizer que é preciso resguardar a liberdade humana porque o homem é fim. Mas que não há um fundamento para a finalidade, o homem como sendo fim. Importante dizer isso. Então, seguindo, nessa relação em capta, nesse conjunto em capta, o Hermann Doiver pensa que, por meio dessa correlação entre essas estruturas, as relações se entrelaçam, gerando novas formas de integração. Pense naquele exemplo que eu dei, voltando lá para o começo da palestra, entre a concha e o caranguejo. Então, eles se entrelaçaram, se tornaram como se fossem uma coisa específica, individual e total. E na sociedade, Doiver diz que isso também acontece à medida em que os indivíduos e as instituições, elas se conectam e, inclusive, formam novas integrações sociais, geram novas instituições e assim sucessivamente. É no entrelaçamento que se forma a reciprocidade biológica, integração social e estabilidade. Então, Doiver está pensando nesse sentido político, a necessidade de haver sociedades civis fortes. E isso só é possível se há uma reciprocidade entre os indivíduos, integração e estabilidade. Se há entre os indivíduos uma relação, e aí uma relação no seu sentido social, no seu sentido moral também, de que formam sociedades fortes, com instituições intermediárias fortes, para que possam intermediar essa relação indivíduo-estado, inclusive, e também dar propósitos específicos aos indivíduos durante no seu curso histórico. Então, é importante isso, porque a correlação,
ela gera essa reciprocidade, que gera uma sociedade como um conjunto encáptico, uma coerência entre as estruturas sociais que fortalecem essa sociedade e fortalecem as instituições que, consequentemente, fortalecem a própria sociedade como um todo. Então, Doyle não descarta a noção da sociedade como um todo, mas nesse sentido, de um conjunto de inter-relação com coerência entrelaçada entre os indivíduos e comunidades. Isso não quer dizer que Doyle, de modo algum, defende uma sociedade que acaba com a individualidade humana, não. Mas que nas relações interindividuais, intercomunais, os indivíduos e as comunidades, as estruturas sociais, elas podem se conectar e elas podem criar vínculos fortes e profundos. As práticas simbióticas têm a capacidade de produzir, então, união. Então, simbiose aí é um termo que deriva do pensamento político do Althusius, que foi aquele que desenvolveu, já no século XVII, o pensamento de Calvino no que dizia respeito a aquilo que seria uma postura cristã, um pensamento cristão na doutrina política, e aí ele desenvolve, inclusive, aspectos do federalismo. Mas aí ele usa um termo bastante comum, né, que muitos de nós já ouvimos, nessa noção de simbiose, essa noção de sinergia, de justamente coerência entre as esferas, certo? Isso de forma embrionária, mas aí ele mostra que há uma necessidade disso para que haja a capacidade de união entre os indivíduos. Por quê? Porque essa simbiose, as práticas de simbiose geram reciprocidade, lealdade e cooperação. Então, reciprocidade, lealdade e cooperação como valores morais são geradas por essas práticas simbióticas, com a capacidade de produzir união entre os indivíduos. E isso deve promover laços sociais mais fortes e gerando atitudes morais fundamentais. Veja, porque aqui a solidariedade, a lealdade, esses aspectos só podem ser gerados no contato com o outro. Assim como a identidade humana, ela se forma no contato com o outro, porque você espelha e é espelhado por meio da imitação, daquilo que você entende como sendo referência ou como sendo um objetivo comum, um objetivo da sua vida ou algo que você de fato valoriza. Então é necessário nesse sentido de que os indivíduos eles se conectem para gerar esses laços morais fundamentais e aí isso fortalece de baixo para cima, no caso, fortalece as instituições com vínculos mais profundos, as instituições mais duradouras, com laços comunitários, naturais e institucionais. Lembre-se que laços comunitários, naturais, institucionais, naturais nós falamos da família, casamento, e no caso de institucionais nós falamos daquelas instituições, como por exemplo a própria igreja, Estado, enfim, que são aquelas instituições que você não pode se desvincular de forma, digamos, como se fosse contratual, né, de forma que você escolhe, por sua vontade, se desvincular daquela comunidade. Então, o detalhe aqui é o seguinte, de que Doiver diz que os vínculos mais profundos entre os indivíduos são gerados nessas comunidades naturais e institucionais, dada na ordem temporal, em que os indivíduos se conectam com interesses e objetivos comuns que fortalecem seus vínculos e a sua moral. Isso guiado pelo aspecto da fé, não esqueçamos, porque tanto a cosmovisão quanto esses motivos básicos religiosos, né, que estão na ordem ordinária, estão no tempo ordinário, né, naquilo que não foi examinado cientificamente, teoricamente ainda, esses laços cridos, interpretados e assumidos entre os indivíduos e comunidades fortalecem as instituições e fortalecem a sociedade. Então, no pensamento de Doyle, nós temos uma justiça bastante complexa. E isso é muito bonito de perceber, porque Doyle está pensando aqui que há várias esferas sociais que têm pluralidade, né? Elas são uma sociedade plural, pluriformidade social, ou seja, são várias estruturas sociais, e que cada estrutura social dessa, ela tem um princípio específico, um princípio estrutural, individual, um princípio que forma o fundamento, uma totalidade individual, um princípio que dá o fundamento e a marca distintiva, qualificadora
daquilo que é aquela instituição, aquela entidade social. Então, essa pluralidade de princípios permite que várias esferas de soberania possam, de fato, existir organicamente na sociedade e cultivar os seus direitos, competências, deveres, bens e autoridades. Aqui, né, não, esse A eu escrevi errado, no caso é e autoridades. As várias autoridades que estão, as várias relações hierárquicas ou não hierárquicas entre as sociedades, entre as comunidades e os indivíduos. Então, nós temos uma pluriformidade social, nós temos pluralidade de princípios e pluralidade de direitos, competências, bens. Então, isso é interessante. Pense, por exemplo, no caso pluralidade de princípios. Por exemplo, o Estado que vai dar uma honraria a alguém. Ele não pode dar aquela honraria, e aí ele está agindo no seu papel retributivo, né, dando a quem merece o seu devido reconhecimento. Por exemplo, um soldado de guerra que chega de volta e fez um ato heróico, é chamado pelo governo, pela entidade política, para receber uma honraria do Estado. Então, aquilo que fundamenta esse ato não pode ser, por exemplo, o aspecto econômico. Você precisa respeitar o princípio de que a honraria demanda um ato específico daquela pessoa, né, um ato honroso, né, que traz, sei lá, que tem uma sociabilidade, que tem um aspecto de sociabilidade reconhecidamente marcante na sociedade. Então, você tem que ter princípios para as instituições, para analisá-las, para ver o seu valor, finalidade, se elas de fato estão cumprindo aquilo que foram a que foram previamente estabelecidos como finalidade. Então, isso é importante, porque aí cada estrutura social vai ter as suas peculiaridades e uma justiça una, como, por exemplo, o que faz um Estado totalitário? O Estado totalitário apaga as esferas sociais, apaga a pluralidade dos princípios, e ele diz assim, eu vou estabelecer uma justiça una. Então, ele faz todo mundo igual, quero fazer todo mundo igual. Então, eu aplico uma justiça una e total. E isso causa o quê? Desmantelamento das esferas e dos princípios que nem se considera princípios. Então, você precisa que o Estado, no caso, e na verdade, cada esfera reconheça os seus direitos, os seus deveres, os seus bens e as suas autoridades específicas que garantem a estrutura de individualidade daquela comunidade ou daquela estrutura social e que mantém a sua soberania em relação às outras esferas. Então, isso é bem interessante porque aqui nós não temos uma perspectiva, no caso do Estado, uma perspectiva de um Estado neutro, que não age no sentido de promoção de direitos, de deveres, de bens e autoridades, mas também nós não temos instituições reféns do poder do Estado ou instituições que estão à sua deriva para fazer e aplicar qualquer princípio que lhe caiba. Então, isso é bem importante para que a gente perceba que a justiça, de fato, ela é complexa nesse sentido, e que é necessário, muitas vezes, para se fazer justiça, uma justiça pública, no que diz respeito, por exemplo, a gente pensa, o legislativo, executivo, judiciário, de que se leve em considerações, por exemplo, no enriquecimento das esferas modais, o aspecto moral na hora da retribuição, que se considerem também os aspectos anteriores que fundamentam aquela decisão retributiva, o aspecto econômico deve ser levado em consideração, e assim sucessivamente. Mas então nós temos aqui uma justiça bastante complexa no pensamento weberiano, no sentido de fortalecer a sociedade, uma sociedade plural, que não busca apagar as suas diferenças, mas que busca cultivá-las nas devidas fronteiras, né? Um termo até que Dover usa, fronteiras, né? Fronteiras de soberania, para que de fato não haja um desmantelamento das estruturas sociais. Bom, então eu vou fazer aqui uma correlação final com isso que eu citei previamente, sobre essa questão do entrelaçamento em capital, com aquilo que tem se discutido na filosofia política dos capitais social e moral. Capital social não é só o Putnam que usa, mas ele é o autor mais citado no que diz respeito a esse termo, capital social,
no livro Comunidade e Democracia, em que ele, na Itália, fez um estudo, se não me engano, da década de 70, 80, mostrando onde havia mais participação política, o que de fato caracterizava tais comunidades, sociedades, ou partes, na verdade, da Itália. E ele percebeu que onde havia mais confiança, havia mais cooperação, havia mais participação cívica. E isso levava a um aumento e a melhoria dos indicadores sociais, ou seja, uma sociedade mais forte. Mas aí, o detalhe dessa teoria, ela é bastante aplicada em várias análises, na ciência política, há um certo reconhecimento da necessidade de fortalecimento das estruturas intermediárias para fortalecimento da sociedade, por conta justamente disso, da necessidade de confiança, cooperação, participação cívica. Ninguém pode cooperar numa sociedade que impera a desconfiança, que impera a vontade soberana do indivíduo, que só quer se beneficiar, quer fazer as suas tratativas políticas, econômicas, agir socialmente só para se beneficiar. Então, ninguém coopera numa sociedade dessa ou numa estrutura social dessa. De fato, isso traz melhorias, indicadores sociais. Só que aí o Royal Kuiper, no livro Capital Moral, faz uma crítica a essa noção de capital social como sendo insuficiente, por ser utilitarista, de fazer uma determinada coisa, melhorar a cooperação, ou fortalecer a sociedade para melhorar a cooperação, justamente com essa finalidade de ter melhores indicadores. Então, eu tento fazer uma sociedade mais forte para ter melhores indicadores. Então, isso no que Kuiper critica, né, isso é um pouco utilitário. Então, isso não é uma visão totalmente completa do que deveria ser. Vejam como isso é interessante, porque aqui, se a gente for levar em consideração o que o Royal Kuiper está dizendo, de que o capital social realmente reconhece de fato que a sociedade ela precisa se entrelaçar de forma com cooperação, confiança, mas que essa cooperação, que isso fortalece a sociedade, mas que isso ainda não é suficiente. Isso ainda é um pouco reducionista, isso é um pouco insuficiente, isso é insuficiente para a necessidade do enriquecimento da sociedade. Porque uma sociedade forte, ela não é necessariamente uma sociedade boa. Eu dou exemplo, semana passada, eu estava lendo o livro do Michael Mann, que é uma análise do fascismo, e uma das coisas que que ele comenta num livro, é justamente de que as instituições intermediárias da época da sociedade alemã eram fortes. Então, havia, sim, várias comunidades muito fortes, e que tinha cooperação e que tinha participação cívica. Mas aí o que acontece? Essas mesmas estruturas fortes foram cooptadas pelo discurso nazista. Por quê? Porque uma sociedade forte, com estruturas intermediárias fortes, não é necessariamente uma sociedade boa, uma sociedade civil boa. Por quê? Porque ela precisa de capital moral, ela precisa de relações morais substanciais que fortaleçam os vínculos comunitários. Então, justamente, ela precisa abrir, quando eu considero capital social, eu estou pensando aqui no aspecto da sociabilidade dos indivíduos. Então, eu posso buscar fortalecer essa sociedade, esse aspecto da sociabilidade entre os indivíduos para tornar a sociedade mais forte. Mas quando eu abro para o aspecto moral, quando eu faço essa analogia antecipatória, eu trago para a sociedade o aspecto que enriquece a sociedade, que é justamente o aspecto moral, que as relações morais substanciais que fortalecem esses vínculos comunitários. Por isso que é necessário haver lealdade, confiança, solidariedade, compromisso, respeito mútuo e assim sucessivamente. E é preciso que haja um capital moral na sociedade. Esse capital moral, ele é guiado na abertura histórica pelo aspecto da fé. Nós entendemos, né, biblicamente falando, que a fé cristã traz, inclusive, nos seus princípios morais, aquilo que é mais abrangente e melhor para o homem, para a sociedade, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para o homem individualmente e para a sociedade como um todo. Então, justamente nesse sentido, porque o aspecto da fé, ele enriquece o aspecto moral, enriquece todos os aspectos antecedentes, para que haja um enriquecimento da pluralidade social e a abertura da sociedade, enfim. Mas, obviamente, a gente está num mundo que tem pecado, e, enfim, isso deve ser considerado também. Mas o capital moral, ele gera essas práticas simbióticas e busca do bem comum.
A grande pergunta que eu faço aqui é justamente se isso seria uma pergunta provocativa nesse fim de evento, né? Se essa perspectiva seria uma aproximação comunitarista, né? Essa perspectiva aí, do Dover, uma perspectiva do Royal Kuiper também, se são aproximações comunitaristas. Um parêntese aqui é que Kuiper, ele comenta em determinado momento que Dover estava preocupado, assim como Kuiper, Abraham Kuiper, estavam preocupados com uma sociedade forte, mas não necessariamente em gerar os vínculos morais, né, com o capital moral ser gerado naquela sociedade. Mas aí, eu acho que a gente pode ver que na estrutura de pensamento de Dover, a partir dos aspectos modais, a gente pode ver que Dover com certeza considera a necessidade de enriquecimento da sociedade por meio do capital moral, de moral, né, do aspecto ético. Então, que ele deu o nome, o autor deu o nome de capital moral. Mas aí a pergunta é, há uma aproximação comunitarista, porque, de fato, Dover era um crítico tanto do estatismo, né, o Estado como poder, eu mencionei isso, o Estado como poder, como pensava Weber também, qualificado por um aspecto burocrático, um pensamento weberiano, né? Então, de fato, Dover adota essa crítica a esse atomismo, né, que se tem, em certo sentido, no pensamento liberal, mas também é contra o estatismo, né? Então, na verdade, há uma defesa, sim, das comunidades, da necessidade de haver um fortalecimento das instituições intermediárias, e que, de fato, o Estado ele pode promover, o Estado não precisa ser necessariamente, não pode ser, de fato, um Estado que não funciona nos outros aspectos, ele funciona só no aspecto jurídico formal, para proteger, deixar a liberdade individual, mas, por exemplo, ele não pode funcionar no aspecto econômico. Dover não pensa nisso. Então, o Estado não pode ser um Estado neutro. Nas outras, ele funciona, sim, nas outras esferas. E aí, tentando buscar um bem comum, mas não totalizando o bem comum, certo? Dover fala isso, Estado de soberania, mas um Estado, sim, que age no sentido de tentar criar capital moral, criar capital social, ter uma certa regulação no aspecto econômico e assim sucessivamente. Então, um Estado que promove vínculos e qualidades institucionais e morais. Então, de fato, esses dois pontos são bastante marcantes do pensamento comunitarista, que surge da década de 80, especialmente, e aí a gente está pensando em autores como Michael Walzer, Esfera da Justiça, o Taylor, Charles Taylor, o Michael Sandel, daquele livro Justiça, lá de Harvard, enfim. Então, de fato, eles têm esses dois postulados. Mas aí, apesar de poder haver um diálogo no sentido assim de perceber pontos em comum, conta da graça comum, que Dover reconhece, não tem problema, mas essas coisas não podem ser confundidas, de forma alguma. Porque o comunitarismo ele é marcado pelo historicismo. Você pega o pensamento do Michael Walzer, naquele livro Esferas da Justiça, em que ele pensa, de fato, uma sociedade plural, com várias esferas, várias estruturas, com vários princípios, mas que essa sociedade, ela deriva todos esses princípios e tudo mais no curso da história. E ali consolida aqueles valores históricos, né? E aí vai buscar na história os princípios para aquela sociedade. Então, isso não pode, porque Dover e o cristão, né, deve partir da ordem temporal dada por Deus na realidade, num desdobramento histórico, né? E mesmo que haja o desdobramento, enriquecimento, abertura, a estrutura, como a gente falou, os princípios estruturais, o aspecto fundante, a função guia, né, o aspecto moral, os valores cristãos, enfim, o aspecto da fé que guia a abertura modal, de forma alguma podem ser relativizados ou ser tidos como produtos históricos, né? Então, nesse sentido, também há uma crítica ao relativismo comunitarista, de ver que, na verdade, cada sociedade tem um seu desdobramento histórico e de que isso promove vínculos institucionais independente das qualidades da sua moralidade, da sua ética, dos seus valores jurídicos, enfim, sucessivamente. Então, isso também não é adequado numa visão cristã, porque Deus estabeleceu princípios criacionais na ordem temporal.